Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Espero que todos estejam bem. E nós estamos numa sequência de exposição do livro de Salmos. Então, nós já comentamos sobre o Salmo 1, Salmo 2 e agora nós vamos falar sobre o Salmo 3. Eu queria que você entendesse algo quando nós falamos sobre o livro de Salmos. Os salmos são, fundamentalmente, eles são orações cantadas. Você pode não ser um cantor de salmos, mas você definitivamente deve ser um orador do livro de Salmos. Conforme nós lemos o livro de Salmos, conforme nós lemos em alta voz esse livro, nós podemos parafrasear o que está escrito no livro de Salmos como sendo nossas orações. Fazer isso com o tempo, isso nos ajudará a desenvolver uma oração mais saudável. Quem diz isso é o site Voltemos ao Evangelho. Em uma das suas publicações, falando como nós devemos orar o livro de Salmos, como nós devemos ler o livro de Salmos, ele diz isso, que você e eu, nós podemos e devemos parafrasear as orações dos Salmos como sendo nossas próprias orações, e isso vai então desenvolver uma oração saudável. E eu queria ler com você hoje o Salmo 3. O Salmo 3, peço que você abra a sua Bíblia, são apenas 8 versículos e eu queria que você seguisse comigo esses versículos. O Salmo 3 diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Para que nós possamos entender um pouco melhor o Salmo 3, nós precisamos entender o contexto, como foi escrito esse Salmo. A Bíblia nos relata que Davi tinha vários filhos e um deles era Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi. Absalão, e também como filha de Davi, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Tamar, ela foi estuprada pelo primogênito de Davi, Amon. Ela foi então estuprada pelo seu meio-irmão. Quando Davi soube desse fato do estupro, ele se irou. Ele ficou muito zangado, porém, ele não fez nada contra o seu primogênito, contra Amon. Talvez essa negligência tenha enfurecido Absalão, que é um dos personagens centrais dessa trama e também o motivo do qual Davi está escrevendo o Salmo 3. A negligência que enfureceu Absalão aumentou o ódio contra o seu pai, porque a Bíblia nos diz que Absalão amava sua irmã Tamar. Por 2 anos, Absalão tenta, por 2 anos ele trama matar Amon, aquele que desonrou a sua irmã. Até que finalmente Absalão, ele, em um banquete na sua casa, ele convidou todos os seus irmãos, todos os filhos de Davi. Em um determinado momento dessa festa, após ter embebedado Amon, Absalão dá ordem aos seus homens para matar o seu irmão mais velho. Então os seus homens executam essa ordem e matam a Amon. A notícia que o filho mais velho de Davi havia sido morto pelo seu meio-irmão, Absalão, chega até ao rei Davi. Então Davi e toda a sua corte chora pela perda de Amon. Absalão foge da presença do rei de Davi e vai para a terra de Jessua, a terra do seu avô. Por 3 anos Absalão fica foragido de Davi, fica foragido da presença do rei. Após esse tempo, Davi, ele sente saudades dos seus filhos, do seu filho Absalão.
E alguém, em uma trama também, decide buscar Absalão novamente para Jerusalém. Entretanto, o orgulho do rei Davi foi maior do que o seu amor. Davi não permite que o seu filho, mesmo estando em Jerusalém, o seu filho Absalão, mesmo estando em Jerusalém, ele não permite que Absalão veja ele. E por 2 anos, Absalão fica em Jerusalém sem ver o pai. Soma-se a personalidade mimada de Absalão, a desvalorização que Davi teve por sua filha Tamar, a irmã de Absalão, pelo fato ocorrido, do estupro, e agora mais o desprezo do pai por ele. Eu creio que isso seja um dos fatores que contribuíram para uma futura rebelião de Absalão contra o seu pai. Quando finalmente o rei decide ver o seu filho Absalão, ele dá simplesmente um beijo no rosto de Absalão. E é interessante que a Bíblia dedica metade de um versículo para esse encontro. Isso nos leva a entender que o quanto foi fria, o quanto foi sem sabor essa expressão de sentimentos que o pai teve para o filho e o filho teve para o pai. Bom, o fato é que nos capítulos de 15 a 19 do segundo livro de Samuel, nos é demonstrada outra trama de Absalão, agora contra o reinado do seu pai, contra a vida do seu pai, o rei Davi, onde em uma atitude déspota, Absalão usurpa o reino de seu pai. Nos é dito no capítulo 15 que Davi então foge do seu filho. E é nesse tempo, como fugitivo de seu filho, é que Davi escreve o Salmo 3. Então, iniciamos no primeiro versículo que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Perceba aqui a ação de Davi. Mesmo sendo praticamente expulso do seu próprio reino, sem ter tempo até mesmo de calçar as suas sandálias, a Bíblia diz isso, que ele fugiu, literalmente ele fugiu descalço, sem preparo algum. Davi não cessa de invocar o seu Deus. Davi sabia que o que estava acontecendo era sua culpa. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, demonstra que o profeta Natã disse que a espada jamais se apartaria da família de Davi. Então, por causa do episódio de Davi com Batseba, Davi mancha a honra dessa mulher, a esposa de outro homem, de Urias, e ele manda assassinar esse homem. Então, o profeta Natã profetiza que jamais a espada apartaria de sua família. Sempre haveria brigas familiares. Mesmo estando cônscio do seu erro, Davi está mostrando algo para nós. Que a única forma de aplacarmos os nossos temores, dos nossos erros, é lançar sobre Deus tudo que nos aflige. Assim como pássaros vão instintivamente a locais mais quentes quando principia o inverno, assim como os filhos recorrem aos pais em momentos de decisão, assim também os santos, que são dependentes de Deus na sua angústia, mesmo cônscio dos seus erros e cônscio que deve necessariamente se arrepender daquilo que fez, esses santos, eles clamam ao Senhor. Isso é uma dependência comum do povo de Deus para com seu Criador. No versículo 2, Davi diz: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Meus irmãos, perceba algo. Mesmo que as maiores provações viessem dos céus para nos provar, mesmo que as piores tentações viessem do inferno para nos tentar, ou até mesmo a mais dolorosa cruz viesse dessa terra, nada seria tão terrível, nada seria tão ruim quanto não há em Deus salvação para ele. Nada foi mais dolorido, nada foi mais perfurante, nem mesmo a traição dos seus amigos, chicotes, cuspe, vergonha, açoites, crucificação, etc. Nada disso foi mais agudo ao nosso Salvador Jesus Cristo do que dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus Cristo e Davi sabiam que não ter salvação em Deus e se sentir desamparado por Deus é a maldição das maldições. É a maior desgraça que pode acontecer com o homem. Mas Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele tem confiança nesse Deus. E no versículo 3, ele já demonstra essa confiança. Versículo 3 e 4, ele coloca essa confiança nas suas palavras, dizendo: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Davi, ele tem um esteio inabalável na confiança esperançosa em Deus. Ele diz que Deus o protege dos ataques dos seus inimigos, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Davi sabia que a sua dignidade real, que foi dada a ele por Deus, seria mais uma vez defendida, seria mantida, porque o Senhor és a minha glória. Com tanta confiança no favor divino, Davi diz: é o Senhor que exalta a minha cabeça. Isso é uma expressão de encorajamento. Embora Davi havia se inclinado a sua cabeça para a tristeza, mediante ao fato que ocorreu, Deus levantaria a sua cabeça. Deus daria a Davi novamente alegria e ações de graça. Eu quero que você entenda nesse versículo 3 como a misericórdia de Deus é apresentada neste versículo. Observe que Deus, a misericórdia de Deus, ela é a defesa para aqueles que são indefesos, pois Deus é o nosso escudo. Observe que a misericórdia de Deus, ela é a glória para aqueles que são menosprezados. Tu és a minha glória. E observe mais uma vez a tríplice ação da misericórdia de Deus no versículo 3. A misericórdia de Deus é a alegria para o descontente. É o que exaltas a minha cabeça. Tu, Senhor, é o que exaltas a minha cabeça. E Davi continua dizendo: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Charles Spurgeon, quando ele vai comentar sobre esse verso, ele diz que os inimigos de Davi clamam contra ele, mas Davi ergue a sua voz mais alta do que seus inimigos, ao ponto de perfurar os céus. A voz de Davi é mais barulhenta que o clamor dos seus inimigos. Davi está declarando a Deus, fazendo uma declaração pública, para que todos vejam: com a minha voz clamo ao Senhor, para que todos ouçam. E do seu santuário, Deus o responde. Ele, do seu santo monte, me responde. As respostas de Deus às nossas orações são alimentos doces para a nossa alma. Davi tem certeza que do seu santuário, que do seu santo monte, o seu Deus o ouve, o seu Deus o responde. Então Davi tem o seu descanso. Observe você no versículo 5, diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Mesmo nos momentos em que nós estamos mais vulneráveis, Deus nos protege. Deitar e pegar no sono, sem preocupações com seus numerosos inimigos, é ter confiança, é descansar em Deus, é ter fé nesse Deus. Não é o sono da exaustão, é o sono da confiança, é o sono da fé, é o sono do justo, daquele que confia em Deus. É interessante se você notar aqui no versículo 5, e nós podemos aferir isso do texto, que se deitar e dormir significa confiança em Deus, fé em Deus, o acordar é a fidelidade de Deus conosco. É a fidelidade de Deus à sua aliança na qual você e eu nós estamos. Se deitar e dormir significa confiança, significa fé. Acordar significa fidelidade de Deus, significa misericórdia de Deus. Como é dito em Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A mão de Deus deve ser o nosso travesseiro.
No versículo 6, ainda demonstrando essa confiança, clamando por essa confiança publicamente, ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi aqui ele não subestima o número e a inteligência dos seus inimigos. Segundo a sua conta, havia milhares de pessoas que não eram seus aliados. João Calvino, também comentando sobre esse versículo, ele diz que nós não devemos medir a assistência divina pelos padrões humanos, visto que todas as tentativas que os homens engendram contra Deus são de pouca ou nenhuma eficácia. O que João Calvino está querendo nos dizer aqui é que não importa a quantidade de inimigos, não importa o tamanho da montanha que nós devemos transpor. O que importa é o poder de Deus, e isto não é medido conforme os nossos limites. O poder de Deus não é medido conforme o que eu entendo como poder. Ele é superior a tudo isso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, eu quero compartilhar com vocês, é que nesses versos, do 1 até o 6, na verdade do 1 até o 8, o que me chama a atenção aqui é que Davi não se aventura em nenhuma batalha antes de orar a Deus. Sempre ele ora a Deus, ele se entrega, ele clama em alta voz, publicamente, ele pede a proteção de Deus. Entanto que essa petição ela é demonstrada no versículo 7, no versículo 8, quando ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Quando Davi diz: levanta-te, Senhor, salva-me, é a mesma intenção em dizer: batalhe por mim, Senhor, batalhe por mim. Davi está clamando ao general que entra numa batalha para vencer. Davi está clamando ao comandante que onde ele está, aquele lado é vitorioso. A vitória é certa. Ao pedir salvação, ao pedir por vingança, Davi clama que aquele que a Bíblia diz em Deuteronômio 32, versículo 35, a mim pertence a vingança, a mim pertence a retribuição, ao seu tempo, quando resvalar os seus pés. Davi não quer cometer justiça com as próprias mãos. Davi, possivelmente, está trazendo à sua memória todas as suas vitórias anteriores, onde ele experimentou a assistência divina, onde as vitórias por ele conquistadas foram dadas por Deus, Deus dos exércitos, foram dadas pela permissão e assistência de Deus. Então Davi finaliza o Salmo 3 dizendo algo essencial numa doutrina calvinista: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esse verso é uma parte essencial da doutrina calvinista. Do Senhor é a salvação. É interessante que mais para frente o profeta Jonas vai dizer a mesma coisa, confirma isso. Do Senhor pertence a salvação. E centenas de anos mais à frente nós temos o apóstolo Paulo dizendo também isso aos Efésios, escrevendo uma carta dizendo que do Senhor pertence a salvação, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, somente por Deus. Isso é um ponto central que você e eu nós devemos lutar, nós devemos defender. Assim como Davi falou publicamente e defendia isso publicamente. A salvação em todas as suas minúcias vem somente de Deus, vem somente do Senhor, o Altíssimo. Deus é quem escolhe o seu povo. Deus é quem alcança os seus eleitos com uma graça invencível. Deus é que motiva, Deus é que sustenta pelo poder do seu Santo Espírito o seu povo. Note que há uma peculiaridade, uma especialidade da salvação. É sobre o seu povo. E a sua bênção está sobre o seu povo. Meus irmãos, nós chamamos algo, a graça geral de Deus, a graça universal de Deus, está sobre toda a terra. A misericórdia divina está sobre os crentes e também os descrentes. Há um ditado muito popular, né, que a chuva cai para todos, o sol brilha em todos os quintais. Isso é a graça universal de Deus. Mas você e eu, os santos de Deus, os escolhidos de Deus, nós podemos dizer que para nós há uma graça especial.
Nós, povo escolhido de Deus, temos a graça da salvação que é proporcionada por Cristo Jesus. E essa salvação nós podemos dizer como Davi disse: do Senhor pertence a salvação. Sobre nós, o teu povo, povo escolhido, a tua bênção. Isso é o descanso que Davi teve. Esse é o descanso que você e eu, nós devemos ter em meio às lutas, em meio às fugas, em meio aos problemas que nós estamos vivendo. Para que nós possamos concluir, então, eu quero dizer para você que, frente a esses versículos que nós lemos, os santos sempre contam suas aflições a Deus. Mesmo que sejam numerosos os seus inimigos, mesmo que sejam numerosas as suas lutas, eles encontram em Deus um amigo confidente. Lance sobre Deus as suas aflições. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um outro ponto que nós podemos dizer que a misericórdia divina nos proporciona defesa aos indefesos. A misericórdia divina nos proporciona glória para os menosprezados. E a misericórdia divina proporciona alegria aos descontentes. Em perigo, nós devemos orar. Em momento de alegria, nós devemos orar. Porque Deus, graciosamente, nos ouve e nos responde. Que tenhamos paz em Deus, porque Ele dá sono do justo a nós. É Ele que nos faz acordar conforme a sua infalível fidelidade, a sua aliança, na qual você e eu fazemos parte. E lembre-se, sempre lembre disso, das vitórias nas quais Deus deu a você. Lembre da sua história e principalmente da maior vitória de todas, da maior bênção de todas, de nós sermos chamados filhos de Deus, de uma salvação conquistada pelo Filho de Deus na cruz. Você e eu somos salvos por intermédio de Jesus Cristo, e essa é a maior vitória, é o maior descanso no qual você e eu podemos nos apoiar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que o Salmo 3 seja também a sua oração. Deus abençoe. Amém.